Olá, tudo bem com vocês? Professor Cesário, professor de matemática do Colégio Estadual Santa Bernadette. Hoje nós vamos falar com nossos alunos do terceiro período, os alunos que estão afastados devido à pandemia do Covid-19. Esse vídeo nós vamos tratar do quinto módulo de atividades que foi encaminhado para vocês. Nesse módulo, a gente entrou na parte de geometria. Então, nessa parte de geometria, ali vem aqueles conceitos iniciais que a gente vai tratar de áreas de figuras planas, aquelas principais figuras planas, aquelas mais tradicionais, digamos assim, que é o quadrado, o retângulo, o triângulo, paralelogramo, o trapézio, losango e os círculos. Não estou enganado, não estiver faltando nenhuma, são essas. Vamos ver os conceitos de cada figura dessas e uma formulazinha que calcula a área de cada figura dessa. Então, é um assunto fácil, de bastante aplicação, creio que vocês vão gostar bastante e vamos lá, virar o celular aqui para mostrar o assunto para vocês. Só um minutinho. Pessoal, então aqui está o material que foi encaminhado para vocês, né? Quinta atividade, quinto módulo, que vem aqui as instruções. Aqui os nossos contatos, o meu contato, um link de youtuber para auxiliar no material seus. Aqui vem que seria um conceito de geometria, né? Tá aqui, geometria plana, é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquela que possui comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, duas dimensões. O que as difere das figuras geométricas espaciais é que estas apresentam três dimensões, incluindo, portanto, o conceito de volume, né? Então, essas figuras planas que a gente vai estudar aqui nesse momento, elas só têm duas dimensões, portanto, inclui somente o conceito de área, enquanto as de três dimensões tem lá o conceito de volume. A gente vai ver no próximo assunto. Essa primeira parte aqui, ela é mais visual, então a gente não vai ver tantos detalhes nela, é só mais visual. Então aqui tem triângulo, né? Aqui seria o triângulo, ele tem três lados, né? Base, altura, né? Aqui tem um retângulo, né? Base e altura. Aqui tem um quadrado, né? Uma figura com três lados iguais. Aqui tem um trapézio. Aqui tem um losango. Aqui tem um círculo. E aqui tem um paralelogramo. Como eu disse, é mais visual essa primeira parte, né? E depois a gente vai ver as características de cada uma delas aqui para frente. Por isso que eu passei mais rápido aqui. É mais uma questão visual. Vamos aqui. Aqui tem as definições de cada uma delas. Por isso que eu passei mais rápido lá, porque era uma questão mais visual. Nas definições, aqui tem triângulo. É um polígono formado por três lados, são classificados de acordo com as medidas dos lados, bem como seus ângulos. Então aqui a gente vai um pouco mais específico, né? Que um triângulo ele pode ser equilátero, ou seja, quando ele apresenta lados e ângulos internos iguais. Então, se ele tem os ângulos internos de 60 graus, ou seja, se a soma dos ângulos internos dá 180, significa que se os três ângulos são iguais, então são três ângulos de 60, isso consequentemente você tem três lados iguais. Essas são as características do triângulo equilátero. Depois vem o triângulo isósceles, apresenta dois lados e dois ângulos internos congruentes, ou seja, dois ângulos internos iguais, né? Congruentes são de mesmas medidas. Depois vem o triângulo escaleno, é o tipo de triângulo que apresentam todos os lados e ângulos internos diferentes. Então, ou seja,
três lados diferentes e três ângulos também diferentes. Então vamos lá. O quadrado. Como que seria um quadrado? É um quadrilátero regular formado por quatro lados congruentes, ou seja, mesma medida. Ele é formado por quatro ângulos internos de 90 graus, os quais são chamados de ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus são chamados de ângulos retos. Então, essa é a característica do quadrado, né? Ele tem quatro lados congruentes, né? Ou seja, mesmas medidas, e esses lados têm que ter ângulos de 90 graus. Então é importante essa questão da medida do ângulo de 90 graus. Ela faz toda a diferença para o quadrado. Vamos lá no losango. Losango é um quadrilátero equilátero formado por quatro lados iguais. Apresentam dois lados e ângulos opostos congruentes e paralelos com duas diagonais que se cruzam perpendicularmente. Eles possuem dois ângulos agudos, né, que são menores que 90 graus, e dois ângulos agudos, ângulos obtusos, que são maiores que 90 graus. O que seria isso? Ele vai ter sempre dois ângulos opostos, né? Esses dois ângulos vão se, no caso aqui do desenho, aparentemente eles são menores que 90 graus. Se são menores que 90 graus, eles são agudos. Consequentemente, esses outros dois das laterais aqui são maiores que 90 graus. Se são maiores de 90 graus, eles são obtusos, né? E tem duas diagonais onde elas se cruzam perpendicularmente, né? E os lados opostos, né, são paralelos, todos os lados opostos são paralelos, e esses três lados são iguais. Observe que a questão dos conceitos envolvendo o losango, ele não é tão amarrado quanto do quadrado, porque tanto o quadrado quanto o losango, eles são lados de mesmas medidas. Porém, o quadrado tem ângulo de 90 graus, o que não ocorre com o losango, né? Então, aquela questão que dois ângulos opostos, dois ângulos congruentes, tem dois que são obtusos, né? Agudos ou agudos, e os outros dois sendo obtusos, né? Ou seja, maiores que 90 graus. Vamos continuar lá nos conceitos, né? Falando do losango. Agora vem o retângulo. O retângulo é um quadrilátero formado por quatro lados, né? Dois deles na vertical e dois na horizontal. Da mesma forma que o quadrado, ele apresenta quatro ângulos internos de 90 graus. Então, da mesma maneira que o quadrado tem quatro ângulos internos de 90 graus, o retângulo também tem que ter quatro ângulos internos de 90 graus. Depois do retângulo, vamos lá no trapézio. O trapézio é um quadrilátero notável com dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e outra menor. A soma dos seus ângulos internos totaliza 360 graus. Então, vamos lá, aqui está o trapézio, desenho de um trapézio. Ele tem duas bases, onde uma é maior e a outra menor, né? A soma dos ângulos internos dá um total de 360 graus. Depois vamos no círculo. O círculo é uma figura plana, também chamada de disco. Apresenta uma forma circular. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central da figura e uma das extremidades. Essa extremidade do círculo a gente chama de circunferência, né? Circunferência é a linha que o envoltório do círculo,
Depois do círculo nós temos um paralelogramo, que é um polígono que possui 4 lados opostos e paralelos. É também um quadrilátero que possui 4 lados. Os ângulos e lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, um paralelogramo, né, que está colocado de forma... A gente sempre procura colocar ele assim meio inclinado para indicar que ele não tem necessariamente que ter ângulos de 90 graus. E aqui, como a lateral dele não faz ângulo de 90 graus, a altura dele não coincide com a lateral, como no caso do retângulo, né? Que a altura aqui, o fato de fazer ângulo de 90 graus, a lateral coincide com a altura, ao passo que aqui no paralelogramo isso não ocorre. A altura sai lá da parte superior e chega na base, sempre medindo o ângulo de 90 graus. Então, esse conceito de altura ele é muito importante nas figuras. Aqui tem um conceito de perímetro também. O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido através da soma dos lados de um polígono, ou seja, a soma de todos os lados da figura caracteriza o perímetro. Pessoal, aqui, por que eu passei de forma mais rápida lá em cima? Porque aqui tem as fórmulas resumidas de cada figura, tanto do perímetro quanto da área. Então vamos lá. Um triângulo, a gente já viu os conceitos lá em cima. O que seria o perímetro desse triângulo? É a soma das 3 medidas. Então aqui tem uma base, tem uma medida A medida B e a medida C. Então a soma dessas 3 medidas, ou seja, os 3 lados, formam-se o perímetro do triângulo. E o que vem a ser a área? A área é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Então aqui está a base, altura, aquela medida que sai lá do vértice superior e chega na base fazendo com a medida de ângulo de 90 graus. Então a área base vezes a altura dividido por 2. Depois nós temos o paralelogramo. O que seria o perímetro desse paralelogramo? Pessoal, como os lados opostos têm as mesmas medidas, tipo aqui tem a base e a parte superior, que é uma oposta, né, tem a mesma medida. Essa lateral medindo A e a oposta também mede A. Então, se você tem 2 partes opostas que têm as mesmas medidas, então basta somar uma com a outra e multiplicar por 2 que você já vai ter o perímetro. E a área continua sendo base vezes altura, né? Base vezes altura. Com a diferença que a altura aqui nesse paralelogramo não coincide com a medida A, porque ela tem que fazer ângulo de 90 graus aqui na base. Depois vamos lá no retângulo. O retângulo tem as mesmas características em termos de medida do paralelogramo, porque os lados opostos têm as mesmas medidas, né? Esse aqui mede B, a parte oposta aqui também, o lado oposto também mede B. Se esse lateral mede A, essa outra parte aqui também, a parte oposta, também mede A. Então, A mais B vezes 2, você já tem a medida do perímetro. E a área? A área é base vezes altura, ou seja, base vezes altura. Aqui nós temos o fato de que a altura coincide com a medida lateral, porque chega na base fazendo ângulo de 90 graus, que é o pré-requisito para ser um retângulo. E o quadrado? O quadrado tem aquela característica de ser uma figura com os 3 lados, os 4 lados congruentes, né? Os 4 lados congruentes, portanto, basta multiplicar 4 vezes A, que você já tem o perímetro do quadrado. E como a lateral desse quadrado faz ângulo de 90 graus, né? Então basta base vezes altura. Como os 2 lados medem A, então A vezes A dá A ao quadrado. Então, perímetro do quadrado, 4A, área do quadrado, A ao quadrado.
Depois nós falamos do losango, né? Como que é o losango? Ele é uma figura com os 4 lados congruentes, né? E que os lados opostos são paralelos, né? São paralelos. E então, se as 4 medidas têm os mesmos valores, como é no quadrado, então basta multiplicar 4 por A que você já vai ter o perímetro. E a área do losango é simplesmente multiplicar as duas diagonais, né? Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, né? Então, isso é a forma para o cálculo da área do losango. E ao passo que o perímetro é da mesma forma do quadrado. Pessoal, aqui tem esse cometa, né, que lembra lá o cometa de Halley. Ele é equivalente a uma pipa que tem 2 diagonais, né? Então a área dele é simplesmente multiplicar as 2 diagonais, vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então multiplica as 2 diagonais, divide por 2. E a soma dos lados, né, para obter o perímetro, então esse lado B equivalente é como se fosse uma pipa. Esse B de cima, né, tem a mesma medida, assim como esse A de cima aqui tem a mesma medida do A de baixo. Então, se somar o B mais o A e multiplicar por 2, você acaba tendo o perímetro. Depois vem o trapézio. O trapézio, a gente sabe das características dele, por definição, que ele tem 2 bases em paralelo. As outras medidas não importam, né? Então, ele precisa ter uma altura, e a altura tem aquela característica de ter ângulo de 90 graus. Então, perímetro, base maior, está aqui, mais base menor, que está aqui, mais uma lateral que a gente chamou de A e a outra de C. Então, mais A mais C. Então, está aí, base maior mais base menor, mais uma lateral, mais a outra lateral. E a área, base maior, né, mais base menor, tá de cima, vezes a altura, tá aqui a altura, dividido por 2. Então tá aí o perímetro e a área do trapézio. Depois temos o círculo. O círculo, o perímetro dele, que é essa medida do contorno, né, que a gente chama de circunferência, então é 2πr, enquanto a área é πr ao quadrado. Observe que são fórmulas sempre semelhantes, sim, no sentido que tem os mesmos elementos, porém escritos de forma diferente, porque são contas distintas. Então 2πr é a medida do contorno, enquanto πr ao quadrado é a medida da área interna desse círculo. Então, aí estão os conceitos e as fórmulas, né, as características de cada figura, né? Então, tá aí. Tá aí um resumo do perímetro e a forma da área de todas as figuras. Essa foi a parte mais teórica. Depois chegou para vocês esses exercícios para vocês fazerem, né? No material, aqui está a parte dos exercícios. Essa atividade, veja só, exercício 1. Nas figuras abaixo, calcule as áreas das partes coloridas em amarelo, supondo dados numéricos em centímetros. Então, por que é importante vocês olharem isso aqui? Porque na atividade que foi passada para vocês, como está escrito aqui, coloridos em amarelo, então o amarelo no Xerox aparece como se fosse branco. E aí eu destaquei aqui, com a caneta vermelha, o que seria as áreas destacadas, formando a parte que seria calculado a área. Então, no item A, depois de colorido, né, essa parte aqui, que forma um triângulo,
né, dessa figura forma um triângulo. Então, para calcular essa área, a gente usa a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A base está aqui medindo 12 e a altura 10. Então, 12 vezes 10 vai dar 120, dividido por 2 dá 60 centímetros quadrados, né? Como ele pediu para considerar todos os dados numéricos em centímetros, então a resposta centímetros quadrados. Item B, a parte colorida aqui forma um triângulo, né? Como se a gente estivesse vendo esse triângulo com o vértice, onde a gente visualiza a altura desse vértice, a altura chegando lá na base, como se fosse a parte de cima. Então, a área vai ser base vezes altura dividido por 2, né? Como a fórmula da área do triângulo. A base a gente vê aqui em cima, que tem os indicativos aqui embaixo, que é 4 mais 6, que vai dar a medida 10 lá em cima, que é a base, né? E a altura está aqui, essa lateral, como se fosse do retângulo, né? Então, se pegar equivalente à medida desse vértice até chegar lá na base do triângulo, fazendo ângulo de 90 graus. Então, 10 vezes 5, 50, dividido por 2 dá 25 centímetros quadrados. Letra C. Observe que é a área dessas regiões que ficam entre um quadrado e um círculo. Esse círculo está inscrito nesse quadrado, ou seja, o círculo dentro de um quadrado, ele encaixa certinho. Então, se esse quadrado tem lado medindo 10, a gente tem que como visualizar que até o centro desse círculo vai estar raio medindo 5 centímetros. Então, para a gente ter essa área somente dessas regiões aqui, nós vamos ter que fazer uma combinação de cálculos de áreas. Por quê? Veja bem, eu gosto sempre de citar esse quadrado como sendo uma forma de bolo. Se eu quiser só esses cantinhos de bolo, pensa comigo. Se eu tiver a forma cheia e retirar toda essa região, então observa bem o jeito que eu estou falando. Retirar já caracteriza uma subtração. Então, isso significa ter a área do quadrado e menos a área do círculo. Para o cálculo da área do quadrado, basta saber o valor do lado desse quadrado. Então, 10 ao quadrado, pela fórmula da área do quadrado, menos πr ao quadrado, r de raio, o raio desse círculo, né, vale 5. Então, ficou 10 ao quadrado 100, menos 5 ao quadrado dá 25, π centímetros quadrados. Então, essa região aqui é exatamente 100 menos 25 π centímetros quadrados. Exercício D, nós temos as regiões coloridas aqui que formam dois retângulos. Coloquei aqui retângulo 1 e retângulo 2 para indicar que a área vai ser a soma da área desse retângulo 1 mais a soma da área do retângulo 2. Então, a área de retângulo é base vezes altura. Então, a base desse retângulo 1 está aqui indicando aqui embaixo, medida 6. E a altura dele, medida 3. Então, 6 vezes 3. E o retângulo 2, a base mede 4 e a altura mede 2. Né? Então, é só visualizar as medidas e fazer as contas. Então, 6 vezes 3, 18, mais 4 vezes 2, que é 8. Então, isso aqui deu 26 centímetros quadrados de área nessa letra D. Depois vem a letra E, que a gente visualiza aqui, nessa figura toda, dois triângulos. Observe que a base dos dois triângulos é comum, né? E esse valor da base está aqui medindo 5. Se a gente observar o triângulo 1, a parte de cima, a altura dele está aqui do lado 4
centímetros. Então, a altura medindo 4 e base medindo 5. No triângulo de baixo, a base é comum, 5, e a altura 4, né? Está indicado aqui, que é a mesma medida daqui, do lado esquerdo. Então, base vezes altura dividido por 2, então 5 vezes 4 dividido por 2, mais o triângulo 2, que é a mesma base, 5, vezes a altura, que também é 4, dividido por 2. Isso ficou o quê? 20 dividido por 2, 10, mais 20 dividido por 2, 10. Então, a área dessa região colorida ficou de 20 centímetros quadrados. Letra F, nós temos um pequeno retângulo aqui, né? Que a base desse retângulo já está lá bem explícita, 5, e a altura a gente tira aqui. Se esse lado de cá todo mede 8 e aqui até o início do retângulo mede 6, significa que exatamente a altura, né, que é a lateral desse retângulo, vai medir 2, que é a diferença de 8 para 6. Então, a área vai ser base 5 vezes a altura 2, isso dá 10 centímetros quadrados. Exercício G, né, nós temos para cálculo da área de uma região que está entre dois círculos, né, entre duas circunferências. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio daquele que a gente fez aqui no letra C, né? A gente vai retirar a parte que não interessa. O que significa isso? Eu não quero essa área dessa região que é exatamente o círculo menor. Então, se eu tenho o cálculo do círculo grande, ou seja, a região toda tampada, e retiro exatamente a região do círculo pequeno, vai sobrar exatamente essa região entre os dois círculos. É o que a gente está fazendo. A área colorida vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Para facilitar, eu coloquei o círculo maior com o raio 5, né, que está aqui indicado no exercício, e o círculo menor como raio 3. Né? Então, para o cálculo de áreas de círculo, basta saber o raio, então ficou o πr ao quadrado do círculo maior menos πr ao quadrado do círculo menor. Então, ficou 5 ao quadrado, 25 vezes π, 25π, menos 3 ao quadrado, 9 vezes π, 9π. Então, o que aconteceu? 25π menos 9π dá 16π centímetros quadrados. Pessoal, nessas figuras redondas, esse π ele sempre vai aparecer nas respostas. Esse π ele é extremamente importante. Né? Ele é um número mágico que aparece sempre nas figuras redondas. Então, nós vamos deixar sempre indicado esse π aqui no nosso meio acadêmico como resposta, né? Uma vez que esse π é um número irracional, ou seja, ele é um número que tem infinitas casas decimais, então não vem ao caso a gente colocar aquele valor com apenas duas casas decimais, lá 3,14, né? Que não faz sentido. Então basta a gente colocar só 16π, que para a gente aqui é suficiente. Né? Esse π, só para efeito de curiosidade, ele é o resultado da medida da circunferência dividido pelo diâmetro dessa circunferência. É como se fosse, se você pegasse a medida do entorno de um círculo, ou seja, a medida da circunferência, e dividido pelo raio dobrado, 2 vezes o raio, né? Ou seja, isso dá o diâmetro. Então, se você pegar a circunferência de um círculo e dividir pelo diâmetro, dá esse número mágico na natureza, que é chamado de π. Né? Então, só uma curiosidade aí. Letra H, nós temos essas duas regiões aqui. Então, originalmente a figura é um retângulo, mas a gente precisa da área dessas duas regiões aqui nas extremidades, onde o meio aqui forma um
triângulo. Então, na verdade, são dois triângulos nas extremidades aqui que a gente precisa dessa área. Só que, matematicamente, a gente tem que dar as respostas de forma segura, né? Então, a gente já sabe que essas duas regiões coloridas são dois triângulos. Qual que seria a base desse triângulo e qual que seria a altura desses triângulos coloridos? Não tem nenhum indicativo aí para eu colocar de forma segura. Se eu falar assim, aparentemente aqui está parecendo que está no meio, né? Mas não tem nada me informando isso, é só aparentemente. Então, para um cálculo de forma segura, o que é que eu posso fazer? Ter a área do retângulo inteiro e retirar a área desse triângulo. Por quê? Do retângulo inteiro eu sei que tem base 5 e altura 4. E para esse triângulo eu sei que a base dele é 5 e a altura também 4. Então fica um cálculo bem seguro. Então vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo, que isso vai ser 5 vezes 4, né? Base vezes a altura do retângulo, menos 5 vezes 4 dividido por 2, que é a fórmula da área do triângulo. Isso deu 20 menos 10, que vai dar 10 centímetros quadrados. Ok? Então tá aí. Cálculo. Depois vem letra I, que também é um cálculo de dois triângulos, né? Depois de colorido formam dois triângulos. Originalmente essa figura é um retângulo onde tem duas diagonais desse retângulo, né? E aí no cruzamento das duas diagonais tem um ponto de interseção entre as duas diagonais, e isso forma o vértice desses dois triângulos, né? Um triângulo na parte de cima e outro triângulo na parte de baixo. Deu o nome de triângulo 1 e triângulo 2. Pessoal, como essas diagonais elas interceptam exatamente no ponto médio, né? Ou seja, na metade, então essa altura aqui vai ser 3, né? Que é a metade da lateral desse retângulo, e a base está lá, 6. Então eu posso utilizar a soma das áreas dos dois triângulos. Base vezes a altura dos dois, né? Que são iguais. Então, 6 vezes 3 dividido por 2, mais 6 vezes 3 dividido por 2. Isso vai dar 9 mais 9, que são 18 centímetros quadrados. Letra J. Aqui nós temos uma figura toda colorida, onde ela é composta por um quadrado, um triângulo na parte superior e um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Como é que eu sei que essa parte aqui é um quadrado? Aqui embaixo já está indicando lado 8. O outro lado aqui, veja só, se ele é formado por um semicírculo e aqui tem um raio 4, então esse raio desse semicírculo chegando aqui embaixo, então do ponto central até aqui dá 4 e do ponto central para a parte de cima também dá 4. Então, com certeza, esse lado aqui mede 8 centímetros. Então, tem um quadrado de lado 8, aqui eu tenho um semicírculo de raio 4 e na parte de cima um triângulo de base 8 e altura 3 indicado aqui do ladinho. Então, a área total vai ser a soma de todas essas áreas aí, né? A área do quadrado, que o lado mede 8, a área do triângulo, de base 8 e altura 3, e a área do semicírculo, cujo raio vale 4 centímetros. Então, colocando tudo isso na fórmula de cada figura específica, né? A área do quadrado, então lado ao quadrado, 8 ao quadrado. Mais a área do triângulo, 8 vezes 3 dividido por 2, ou seja, base vezes a altura dividido por 2, mais a área da metade do círculo, ou seja, πr ao quadrado dividido por 2, porque é só a metade de um círculo. Então ficou 64 mais 12 mais 8π, né? 4 ao quadrado 16, dividido por 2, 8 vezes π dá 8π. Então o que é que virou isso de resultado?
76 mais 8 π centímetros quadrados. Depois veio um outro exercício com enunciados, né, sem mostrar as figuras, mas nessa parte eu quero que vocês façam os desenhos de cada figura aí em miniatura, representando as medidas, antes de fazer os cálculos, né? Então, letra A, que é a área de um quadrado de lado igual a 8 centímetros, ou seja, só fazer um desenho do quadrado, seguindo todos o conceito de quadrado, que é uma figura de 4 lados iguais e com ângulos de 90 graus, né? Usa a fórmula e calcula a área. Depois aqui vem um retângulo, também de forma bem tranquila, todos esses exercícios já foram colocados os dados, né? As dimensões é 6 de altura e 10 centímetros de base. Então tá aí, essa letra C tem base medindo 8 e altura medindo 3. Então são colocações bem diretas. Um paralelogramo, né? Base 12 e altura medindo 4. A gente faz questão de fazer um paralelogramo com essas laterais um pouco inclinadas para mostrar que ele não tem que necessariamente estar preso a alguma medida de ângulos, né? O único fato é que a altura tem que chegar na base fazendo ângulos de 90 graus. É uma propriedade de altura. Essa questão dos ângulos é extremamente importante nas figuras. Letra E, nós temos um losango de diagonais medindo 3 e 4 decímetros. Então, diagonal maior 4 decímetros, diagonal menor 3 decímetros. Usa-se a fórmula de forma tranquila, está aí resultado 6 decímetros quadrados. Letra F, né? Círculo de raio igual a 4 centímetros. Então, um círculo cujo raio vale 4 centímetros, fórmula da área πr ao quadrado. Como esse raio é 4, então 4 ao quadrado, 16 vezes π, então está lá a resposta, 16 π centímetros quadrados. Letra G. Pessoal, veja só, aqui já começa a colocar um pouco mais de informação. Ele quer a área de um quadrado de perímetro igual a 20 decímetros. A gente já sabe, por definição, que o perímetro de um quadrado é igual à soma de todos os lados. Não de quadrado, mas de qualquer polígono. Então, se os 4 lados são iguais, então o perímetro é igual a 4L. Se esse perímetro vale 20, né? Passo 4 dividindo, então significa que esse lado mede 5 decímetros. Chegando ao que o exercício realmente quer, a área L ao quadrado, se o L vale 5, 5 ao quadrado é 25, então a área desse quadrado dá 25 decímetros quadrados. Isso é bom porque tem gente que mistura a questão de perímetro e área. Não tem nada assim, não pode misturar essas duas coisas. Perímetro é a soma do percurso lateral, ou seja, a soma de todos os lados, enquanto a área é a medida de superfície, ou seja, quantos quadradinhos tampa essa figura, né? Letra H é dado um retângulo de perímetro igual a 20 centímetros e a altura igual a 4 centímetros. Então aqui também colocou uma informação de perímetro e mais a informação da altura de 4 centímetros. Então, a gente sabe do retângulo que os lados opostos têm as mesmas medidas, né? Então, se aqui tem uma base B, lá o lado oposto também é B. Se aqui é uma altura H, o outro lado também é H. Então, o perímetro ficou o quê? 2B mais 2H. Como eu sei que a altura vale 4, então, substituindo a altura no lugar da altura, então ficou 2 vezes 4. Então, se o perímetro vale 20, ficou 20 igual a 2B mais 8. Isolando esse B, vai ficar 12 dividido por 2, que dá 6 centímetros. Então, nós já temos informações suficientes para o cálculo da área, base vezes altura. A altura já foi colocada inicialmente e a base obtemos através desse pequeno cálculo aqui. Então, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados.
Então, está aí a área desse retângulo. Letra I. Triângulo de base 12 centímetros e altura igual à terça parte da base. Pessoal, a matemática ela é uma linguagem, então do jeito que a gente fala, já requer uma interpretação. Por exemplo, quando fala terça, é equivalente a um terço, né? Então, se a base desse triângulo mede 12 e a altura é um terço dessa base, então 12 dividido por 3, que dá 4 centímetros. Então, vai ser a área de um triângulo de base 12 e altura 4, né? Usando a fórmula da área da base, né? Base vezes altura dividido por 2, nós temos 12 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 24 centímetros quadrados. Esse exercício J, ele fala que é um quadrado inscrito numa circunferência de raio 10 centímetros. Então, veja só. Na verdade, ele quer a área do quadrado. Mas ele deu a informação de que esse quadrado está dentro de uma circunferência cujo raio dela mede 10 centímetros. O que a gente pode fazer? Usando aquela propriedade lá da área do losango, a gente sabe que o quadrado também é um losango, porque ele encaixa dentro da definição de losango, porque os quatro lados são iguais. Então a gente pode usar a multiplicação das duas diagonais dividido por 2. Pessoal, matemática é assim, a gente sempre recorre a uma fórmula mais rápida e adequada para o momento. Então, nesse caso aqui, se eu prolongar esse raio até a outra extremidade, eu vou ter a diagonal desse quadrado, que vai passar a valer 20, né? Se o raio vale 10, que é até o centro do círculo, eu chegando até o outro vértice do quadrado, eu vou ter a diagonal desse quadrado com valor 20 centímetros. Claro que a outra diagonal também mede 20, então a área desse quadrado eu posso falar que é diagonal vezes diagonal dividido por 2. Está lá 20 vezes 20 dividido por 2, que vai dar 200 centímetros quadrados. Então, é uma forma mais prática com as informações que eu tenho nesse momento. Letra K, que é a área de um losango de lado 13 centímetros e cuja diagonal menor mede 10 centímetros. Veja só, ele quer a área de um losango. Para o cálculo de um losango, eu preciso dos valores das duas diagonais, a maior e a menor. Nesse momento, só deu o valor da diagonal menor, que é 10. A diagonal maior eu não tenho, então eu tenho que recorrer a cálculos e informações dadas no problema para chegar no que eu preciso. Então veja só, esse losango foi dado que o lado dele mede 13 e tem que a diagonal menor vale 10. Veja só, no cruzamento das duas diagonais forma-se um ângulo de 90 graus. Se eu separar aqui um quarto desse losango, eu vou ter um triângulo retângulo, né? E esse triângulo retângulo ele é extremamente importante dentro de geometria, que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, veja bem, já tenho o valor dessa medida, que aqui é chamado de hipotenusa, porque é aquela medida na frente do ângulo de 90 graus. E os outros dois lados desse triângulo são os catetos. Então, na parte de baixo, vale 5, que é a metade da diagonal, e essa parte de cima é um x que eu não conheço, né? A partir do momento que eu tiver o valor desse x, eu vou ter o valor da diagonal, porque basta dobrar o valor dessa diagonal, eu já tenho o valor dela. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu vou ter, tem lá, hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa vale 13, então 13 ao quadrado igual esse lado 5 ao quadrado mais o outro lado x ao quadrado. Então, tem 13 ao quadrado 169, 5 ao quadrado 25 mais x quadrado. Isolando esse x quadrado, vamos ter 169 menos 25, que dá 144.
fazendo a operação inversa do expoente, vai virar a raiz quadrada de 144, que dá 12 centímetros. Então, se esse x mede 12, então significa que a diagonal toda mede 24 centímetros. Então, já temos aí todos os dados para o cálculo da área desse losango, né? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a diagonal maior, 24, a diagonal menor já tinha sido dado, que é 10, dividido por 2. Então, o resultado final dá 120 centímetros quadrados. Só essa letra L, ela é o mesmo raciocínio, né? Só trocou os dados, né? A área de um losango. O que apareceu? Agora apareceu a informação aqui de perímetro, tá? A única informação nova é o perímetro do losango. Se o perímetro vale 20, a gente tem aquela propriedade lá, que é a soma dos 4 lados iguais. Se os 4 lados iguais valem 20, cada lado, se a soma dos 4 lados vale 20, a soma de cada lado vai valer 5 centímetros, né? E aí o restante da conta é semelhante ao exercício letra J, né, usando o teorema de Pitágoras, para achar a outra diagonal. E aí você até que chega na área desse losango, que é de 24 centímetros quadrados. Ok? Então tá aí a atividade completa, né? Tendo dúvidas, entre em contato com o professor, não fique com dúvidas, não deixe de fazer a tarefa e até uma próxima oportunidade.